Muito bem, pessoal, estamos aí já no último vídeo deste conciso, ou seja, breve curso intitulado O Concílio Vaticano II. Uma pergunta muito importante para se fazer a respeito do concílio é a seguinte: de que maneira o Concílio Vaticano II tem a ver conosco? De que maneira ele nos afeta? E de que modo nós temos acesso ao Vaticano II? Eu respondo essa interrogação, essas perguntas melhor, a partir de duas respostas possíveis. Em primeiríssimo lugar, nós temos acesso ao Vaticano II através dos seus documentos. Nós sabemos que a grande herança do Concílio Vaticano II foram os documentos que ele nos presenteou, que o Concílio gerou para nós, né? Não o documento em si como um texto, mas a grandiosidade que está presente nesses documentos. Aquilo que os textos dos documentos se referem, a profundidade desses documentos. Nós sabemos também que foram 16 documentos do Concílio Vaticano II, organizados em 3 blocos, vamos chamar assim. O primeiro bloco, as constituições, segundo bloco, os decretos, depois declarações, lembrei. Constituições, declarações e decretos, esses 3 blocos aí. Então, temos esses documentos que são os documentos que tratam da vida da igreja e da igreja diante do mundo, certo? E de que maneira o concílio nos afeta? Tem a ver conosco, tem a ver com a nossa atividade eclesial, tem a ver com a nossa pastoral que nós realizamos aí na nossa comunidade. Tem tudo a ver. De que maneira? Da seguinte maneira: é bom lembrar que antes do Concílio Vaticano II, a atuação laical, ou seja, a missão do leigo, ela era mais reservada, não era tanto evidente, presente quanto hoje. Só um exemplo. Eu posso até dar outros exemplos, mas vamos lá para o primeiro. Naquele tempo, antes do Concílio Vaticano II, não existia ministro da Palavra nem da Eucaristia. Essa atividade, ministro da Palavra e da Eucaristia, era reservada a algumas pessoas específicas. Por exemplo, naquele tempo existiam os acólitos instituídos, que tinham a missão de distribuir a Sagrada Eucaristia, ajudar o diácono, ajudar o presbítero. Inclusive existe até hoje, que são aqueles que se tornarão presbíteros da igreja, padres da igreja. No caso, eu já recebi esse ministério, ministério de acólito, de leitor. Então, esse ministério do acolitato, ele tinha essa missão de distribuir a Sagrada Eucaristia aos fiéis. Hoje, nós sabemos que esta missão pertence também aos nossos leigos, as pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que tanto trabalham no meio de nós, mas isso foi possível graças à abertura do Concílio Vaticano II, Isso é interessante demais, esse modo, essa atuação pastoral hoje, ela é fundada no que foi o Concílio Vaticano II. O que o Concílio falou com relação a isso? Participação dos leigos. Participação ativa, inclusive é um termo que é utilizado em um dos documentos do concílio sobre a liturgia, que é a Sacrosanto Concílio, que nós dizemos. Participação ativa dos leigos. O leigo não vai assistir a missa como um teatro. Eu vou ao teatro para assistir um show. Não, o leigo vai à missa, participar da missa, do mistério da missa. Aquilo faz parte dele. Ele participa, ele celebra a missa também. Como? Cantando, rezando, respondendo às orações, entoando louvores, lendo lá as leituras, acessando ao espaço do presbitério. Olha, o presbitério tem esse nome porque é relacionado aos presbíteros, que são os homens do altar, os padres. Agora os leigos também têm acesso a esse espaço chamado de presbitério, Eles podem ler, fazer as leituras, podem distribuir a Sagrada Eucaristia, Até aí os jovens, adolescentes que servem ao altar, eles podem fazer isso hoje, Naquele tempo era uma atividade
mas de forma muito geral, isso não é absoluta, mas muito geral, ela é entregue àqueles que seriam presbíteros, né? É. E por aí vai. Catequistas, por exemplo, o grande catequista da comunidade era o padre, o presbítero. Hoje nós temos outros catequistas além do padre, né? Então, toda a nossa atuação pastoral, ela está baseada no Concílio Vaticano II, que coloca diante da igreja essa possibilidade de envolver os fiéis leigos, né? Compete também a eles essas qualidades, essas missões, melhor, porque todos nós somos batizados, afinal de contas. É por isso que o Concílio tem tudo a ver conosco, por isso que a gente precisa também compreender um pouquinho do que é o Concílio Vaticano II. A minha intenção nesse último vídeo, que é útil, que é o fim já desse nosso brevíssimo curso, não se trata de abordar os documentos do Conselho, os 16 documentos, mas simplesmente fazer com que vocês saibam que o Concílio gerou esses documentos e que esses documentos eles guiam a vida da igreja. Até porque se nós fôssemos abordar documento por documento, os 16, a gente precisaria fazer uma aula, um curso assim de uns 30 vídeos longos, né? Porque são documentos bons, profundos. Mas são vários, né? Cada um, eles são documentos intitulados na língua latina, né? Documentos da igreja sempre são publicados em latim, o nome, pelo menos, do documento. E eles tratam sobre as várias perspectivas da igreja, né? Por exemplo, o documento que fala sobre a igreja em si, o que é a igreja, né? De onde vem a igreja, onde se origina a igreja, qual é a atuação da igreja no mundo, se chama Lumen Gentium, é o documento do concílio, né? É, o documento que fala sobre a liturgia, por exemplo, né? Como que deve ser a liturgia hoje, o que é a liturgia de fato, né? Qual a organização da liturgia, se chama Sacrosanto Concílio, né? A gente chama Sacrosanto Concílio em português. E por aí vai. Por exemplo, a igreja e a comunicação. O que que a igreja fala sobre a comunicação, o mundo de hoje, que se comunica, né, muito rapidamente, né? Televisão, rádio hoje, redes sociais. Inclusive eu estou gravando esse vídeo aqui. Isso é uma espécie de comunicação também, né? O que que a igreja diz, né? Então a igreja escreve um documento, produz um documento no Conselho Vaticano II chamado Intermirífica, né? É um documento muito interessante, né, que vai abordar, em primeiríssimo lugar, o que é a comunicação de Deus, né? Deus se comunica ao povo. Vai abordar a perspectiva da comunicação de Deus em toda a história cristã, em toda a história do povo de Israel, né? Até chegar a história, a chegar ao momento mais importante da nossa fé, que é o nascimento de Jesus Cristo, né? A revelação de Jesus Cristo, de Deus em Jesus. E aí que esse documento disse que é o momento mais bonito da comunicação de Deus, é quando Deus se comunica pelo Filho. Isso é belo, né? Até chegar a esses instrumentos de comunicação de hoje, onde a igreja, por meio desses equipamentos, instrumentos de comunicação, ela anuncia o Evangelho. Vejam então que a igreja não ficou, como alguns podem dizer, atrasada para trás, mas ela utiliza dos recursos da atualidade para comunicar aquilo que lhe é fundamental, o Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, o reino de Deus. E por aí vai, são muitos documentos, né? Interessante. Os documentos, eu gosto muito deles, são muito. Seria importante, até uma indicação prática que eu dou aqui, seria importante um estudo mais específico sobre cada um dos documentos do Concílio Vaticano II e fazer isso a partir do grupo de catequistas, né? A partir da catequese mesmo, com os crismandos, né? Por exemplo, isso daí seria interessante trabalhar com jovens, esse documento específico intermirífica, a igreja e a comunicação. Por quê? Porque hoje os novos canais de comunicação, que são as redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, YouTube, tantas redes sociais fazem parte do mundo, né, dos jovens, da juventude, né, fazem parte da nossa vida. E aí seria interessante trabalhar com o jovem da igreja, mas esse documento, ou seja, o que que a igreja diz sobre isso? Sobre esses instrumentos de comunicação, né? O que que a igreja, diante disso, como ela se coloca, né? E depois trabalhar
como ministro da Eucaristia, da Palavra, os outros documentos da igreja. Mas fica aqui, terminando esse vídeo, a minha indicação. Trabalhar os 16 documentos do Concílio Vaticano II em grupos, né? E claro, no que eu puder ajudar presencialmente ou em um meio como esse, mais fácil, né? Eu estou aí me colocando à disposição também, certo? Você pode me perguntar, mas como eu vou ter acesso a esses documentos? Olha, se você colocar na internet os documentos do Concílio Vaticano II, PDF vai aparecer. Ou outra coisa, você quiser pesquisar um documento específico, coloca o nome dele. Intermirífica, documento sobre a comunicação. Aí dá o enter lá na internet, aí vai aparecer Intermirífica Vatican News, né? O site do Vaticano oficial lá, né? Não é Vatican News, não, é Vatican alguma coisa, né? Sobre o Vaticano, né? Aí você clica lá em cima do documento que vai estar aparecendo e baixa em PDF. Então tem todos os documentos disponíveis na internet gratuitamente para o nosso acesso. Agora, se você vier a Manaus ou conhecer alguém que tenha acesso às livrarias, aí pode adquirir ou comprar pela internet mesmo, né? Basta comprar e já chega na tua casa diretamente. Tem o Compêndio, que é um livro grande do Concílio, Compêndio Vaticano II, né? E aí nesse livro vem todos os 16 documentos, né? É bom por isso que você já vai ter todos eles juntos. Se você quiser comprar um documento específico, também vende, baratinho, né? Só aquele documento específico. Inclusive eu tinha uns aqui, né? Aguardem só um minutinho que eu vou mostrar aqui para vocês. Se eu... só um minuto, já volto. Pois bem, de volta. Eu trouxe para mostrar. Para vocês. Não é um documento do conselho, mas é outro documento. Mas só para dizer que nesse formato aqui, capa laranjada, né, das Paulinas, nós encontramos todos os documentos, né? Intermirífica, Sacrosanto Concílio, bem baratinho, né? Porque é um livro único, aliás, é um documento único, bem pequenininho, é um livrinho. Aí é fácil de ter acesso, né? Fica mais prático de ler até e mais barato para adquiri-lo, tá bom? Mas se você, repito, quiser comprar o compêndio, que vem todos os documentos logo, aí fica à vontade. Muito bem, obrigado por me escutar, por acompanhar essas aulas breves e estamos aí. No que pudermos ajudar, nos colocamos à disposição, sempre, tá bom? E Deus nos abençoe para que a gente possa sempre mais caminhar na sua igreja, vivenciando os valores fundamentais do reino de Deus, iluminados pelos ensinamentos do Concílio Vaticano II. E sobre isso, a missão, eu lembrei de outro documento do Concílio, que é um documento sobre a missão. O Concílio também falou sobre isso, né? Documento da missão. Ad Gentes, por exemplo, que é a missão fora desse ambiente particular, a missão para o mundo, né? Mas é isso. Deus nos abençoe e nos guie sempre. Estamos juntos.